Eu quero compartilhar com você algo muito importante sobre oração. Por que que nós devemos orar? A importância da oração em nossas vidas. Seja você evangélico, espírita, seja você de outro segmento religioso, seja você católico. Aqui eu não quero falar sobre religião. Nos meus vídeos, você percebe que eu não falo sobre religião. Eu falo sobre aquele que tem todo o poder sobre a nossa vida, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar com você a importância da oração em nossa vida. O que é oração? A oração nada mais é do que você falar, do que você conversar, do que você trocar diálogo, para você dialogar com uma pessoa. Só que nesse caso, a pessoa a qual nós estaremos conversando é com um Deus Todo-Poderoso. Eu quero trazer a você nesse vídeo a importância da oração na sua vida, na minha vida. Quão importante é nós termos uma vida de oração. Ao orarmos, ao falarmos com o Senhor Deus, que é o meio pelo qual Ele nos ensinou, nos concedeu, que é a oração, diante de um problema, diante de um momento de alegria, ou seja, se estamos diante de um problema, devemos orar ao Senhor para que o Senhor venha solucionar aquele problema, levantar pessoas que possam nos ajudar a enfrentar aquele problema e solucionar este problema. E se é diante de um momento de alegria, nós devemos orar ao Senhor e mostrar a Deus toda a nossa gratidão. E mostrar ao Senhor que sem Ele, esse momento de alegria que nós possamos estar vivendo não seria possível. Então, é muito importante nós termos uma vida de oração. 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer que orai sem cessar. O Senhor Jesus Cristo, em todo tempo, em todo momento, ele estava se isolando, indo para um lugar deserto e fazendo a sua oração. O Senhor Jesus Cristo nos deixou este exemplo. Como que nós queremos enfrentar os nossos problemas e solucionar os nossos problemas, resolver os nossos problemas, se não orarmos antes ao Senhor, pedindo a Deus, Senhor, me dá uma orientação, Senhor, me mostra como resolver isso, Senhor, quem poderia me ajudar nessa situação? Enfim, através da oração. A oração é um momento de comunhão que nós temos com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu te convido a você ficar comigo até o final deste vídeo e você sairá deste vídeo convicto que você precisa ter uma vida de oração. Você sairá convicto não porque eu estou falando, não porque eu estou deixando esta mensagem, não, mas a palavra do Senhor que vai nos dar essa sustentação, esta sustentabilidade. É a palavra do Senhor que vai nos dar essa direção, que nós devemos ter uma vida de oração. Então, neste vídeo, eu trarei para você 5 benefícios da oração. Existe um benefício da oração? Sim. Quando nós oramos, nós aproximamos mais de Deus. Falamos, expomos para Deus os nossos problemas, os nossos erros, nossas falhas, as nossas conquistas, as nossas vitórias, enfim. Através da oração, de uma vida de oração, nós mantemos uma comunhão com o Senhor Deus. E se não fosse tão importante esta oração, nós não encontraríamos na Bíblia, orai sem cessar. Essa foi a determinação que o Senhor Jesus deixou para nós. Nós precisamos
Senhor Jesus Cristo, todas as vezes, em todos os momentos em que tinha oportunidade, ele estava sempre se isolando num lugar deserto para conversar com o Senhor Deus. Se o Senhor Jesus Cristo nos deixou este exemplo, devemos nós seguirmos também esse exemplo. 1 Tessalonicenses nos diz assim: orai sem cessar, ou orai incessantemente. 1 diz assim: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17. Orai sem cessar. Quando nós falamos sem cessar, nós entendemos que é orar ininterruptamente, é ter uma vida de oração. De repente você não vai ficar 24 horas do seu dia de joelhos orando, não. Você precisa se levantar, você precisa realizar suas tarefas do dia a dia. Mas você precisa, antes de sair de casa, assim que você acorda, vai no banheiro, lava o rosto para despertar um pouco, e depois volta para o seu cantinho, lá para o seu quarto, ou um lugar onde você se sinta mais confortável dentro da sua casa. Entregue ao Senhor aquele dia, primeiro pedindo perdão pelos pecados, sendo grato ao Senhor por mais um dia, por você ter dormido e acordado, e depois entrega aquele dia nas mãos do Senhor. Que o Senhor vai receber a sua oração e vai atender às suas necessidades. 5 benefícios da oração. Existem benefícios quando nós oramos. O interessante é que quando nós oramos, o simples fato de nós orarmos ao Senhor, nós obtemos os benefícios. O primeiro benefício da oração é realiza o impossível. 1 Samuel. Cadê você, Samuel? 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 10. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. De quem esse versículo fala? Fala de Ana. Ela era uma mulher estéril, queria ter filho e não podia ter filhos por causa da sua esterilidade. O fato de ela não poder ter filhos. Então ela, com a amargura de alma, ela orou ao Senhor. Pense na tristeza, na profunda tristeza que havia dentro do coração de Ana. Ana, ela queria ter filhos e não podia ter filhos. Então a sua vida era uma vida de amargura. Olha o que diz aqui no versículo 7 ainda de Samuel, 1 Samuel capítulo 1, versículo 7 diz assim, falando de Eucana: assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava e não comia. Essa outra que irritava fala de Penina, mas eu não quero focar aqui em Penina, quero focar em Ana. Que Deus realiza o impossível quando nós oramos a Ele. Eu quero que você agora se concentre naquilo que você possa dizer ou que você possa achar que é impossível de acontecer, de se realizar na sua vida. Eu quero que você foque, concentre-se nesta mensagem que está sendo agora ministrada para você, através da palavra do Senhor. No versículo de número 7, 1 Samuel, capítulo 1, diz que Ana chorava e não comia. E versículo número 10 diz que ela tinha amargura de alma. Ou seja, por causa da sua impossibilidade
de ser mãe, de gerar filho, Ana só vivia chorando, não se alimentava e tinha uma amargura no seu coração. Mas quando ela orou, o Senhor Deus mudou esse quadro, mudou esse cenário através da oração. Então veja que o quadro de Ana era uma mulher que era estéril, por conta disso ela só vivia chorando, não comia e tinha amargura no seu coração, na sua alma. Versículo 19. Vamos continuar aqui, versículo 10. Versículo 11. E fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor. Ana tinha um problema que aos olhos do homem era impossível de ser solucionado. A palavra diz que ela chorava, não comia e tinha amargura de alma, na alma. E a palavra fala que ela perseverava em oração. A Ana já nos dá aqui um segredo para nós alcançarmos as nossas bênçãos, alcançarmos aquilo que desejamos, nos livrarmos das nossas aflições. Ela perseverava em orar. Ela perseverou na oração. Seguindo aqui. Porquanto Ana no seu coração falava. Só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Ana, ela não tinha nem mais força para abrir os seus lábios. Ana não tinha mais força para emitir som, emitir a sua voz, porque tamanha era a sua fraqueza espiritual, tamanha era a sua dor, a sua amargura. Ana só se movia os lábios. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Ou seja, e quando nós estamos assim, nenhum homem consegue nos entender. Somente o Senhor Deus Todo-Poderoso. Às vezes o homem fala coisas até que ele não sabe. O sacerdote Eli aqui achava que ela estava embriagada naquela hora do dia, naquela hora da manhã, do jejum deles, na hora do jejum deles. Então, o sacerdote Eli achava que Ana estava embriagada. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Ana era uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado minha alma perante o Senhor. Ana perseverava em oração e derramava a sua alma perante o Senhor. Não adianta você abrir o seu coração e contar todos os seus problemas para o homem, para o seu melhor amigo. De repente, o seu melhor amigo não poderá te ajudar. De repente, o seu melhor amigo poderá estar passando por uma situação talvez pior do que a sua. De repente, o seu amigo vai querer te ajudar e não ter meios para te ajudar. Mas se você se derramar na presença do Senhor, o Senhor vai estar entrando com providência na sua vida. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. E diz aqui, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora.
Da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ana perseverava em oração. Ana se derramava a sua alma perante ao Senhor, dizendo dos seus cuidados, dos seus sonhos, seus desejos, seus projetos. Então, Ana já nos deixa aqui algo maravilhoso para nós fazermos, seguirmos o seu exemplo. Ela era incomodada por Penina, não quero focar em Penina, só esse ponto. Ela tinha amargura, chorava, vivia chorando, não se alimentava, e ela buscava o Senhor através da perseverança na oração. Ana nos deixa este exemplo. Então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Olha o que o sacerdote Eli diz. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Que o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, possa te abençoar naquilo que você precisa ser abençoado. Que Deus possa te dar cura se você precisa de cura. Que Deus possa abrir uma porta de emprego se você precisa de emprego. Que Deus restaure a sua família se você precisa que a tua família seja restaurada. E disse ela, ache a tua serva graças aos teus olhos. Assim, a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram à sua casa em Ramá, e Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Então o Senhor muda todo o cenário na vida de Ana. Deus muda todo o cenário na vida de Ana. E no versículo 20 diz, e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. O tenho pedido ao Senhor. Qual é o Samuel que você tem pedido a Deus? Veja, a história de Ana começa com uma mulher numa situação de esterilidade, uma mulher que não podia gerar filhos. Era uma mulher que vivia chorando, não se alimentava e tinha amargura no seu coração. A palavra fala que ela perseverava em oração perante o Senhor e apresentava ao Senhor Deus os seus cuidados e os desgostos que ela tinha na vida. Então, a palavra do Senhor diz que após aquele momento de oração, após Ana chegar ao templo, ela disse que o semblante dela já não era triste. O que era triste agora se tornou em alegria. O que era impossível se tornou possível na vida de Ana. Por quê? Por causa de uma vida de oração. E Deus mudou o quadro de Ana. Deus abençoou tremendamente a vida de Ana e ela pôde conceber, pôde gerar um filho chamado Samuel. Porque, dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. O que é o seu Samuel neste momento? É a cura? É uma porta de emprego? É a restauração da sua família? É a restauração da sua saúde? O que é o teu Samuel neste momento? Faça como Ana, da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ou seja, ela tem perseverado em falar com o Senhor, falando dos seus cuidados, falando daquilo que tem provocado um desgosto no seu coração.
Qual é o teu Samuel? Então aqui no versículo de número 20, mostra que o Senhor mudou o quadro de Ana. O Senhor realiza o impossível na vida de Ana. Então apresente para Deus o seu Samuel. Senhor, eu quero, Senhor, meu Deus, que o Senhor abra uma porta de emprego na minha vida. Eu quero, Senhor, que o Senhor me abençoe. Derrame, Senhor, as suas bênçãos sobre a minha vida. E o segundo, ainda no primeiro tópico, falando sobre a impossibilidade, vou falar agora sobre Gênesis, sobre Isaac. Gênesis capítulo 25, versículo 21 e versículo 26. Diz assim: E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Versículo 26. E depois saiu seu irmão agarrado à sua mão, ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E no versículo aqui 20 diz: E era Isaque da idade de 40 anos. Isaque tinha 40 anos de idade quando casou com sua esposa, Rebeca. Rebeca, ela também era estéril. Não podia gerar, não podia ter filhos. Quantas lutas, tribulações ela deve ter passado na época por não ter gerado filho, por não ter tido condições de gerar filho, por não ter tido a oportunidade, antes da oração de Isaac. Quantas tribulações ela passou. A palavra fala que Isaac orou insistentemente. Ana perseverou em oração. Isaac orou insistentemente. Você consegue notar que a perseverança na oração é o segredo para alcançarmos as vitórias que nós necessitamos? E no versículo 26 diz: E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. Isaac tinha 40 anos quando casou com Rebeca. E 20 anos depois, 20 anos de insistência na oração, Isaac veio a ser pai porque Rebeca, sua esposa, gerou os filhos. Então, note que o segredo é perseverança. Ana perseverou em oração diante de Deus. Isaac orou insistentemente ao Senhor Deus Todo-Poderoso durante 20 anos. 20 anos. E o Senhor ouviu as orações. Olha aqui. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. Isaac orou insistentemente. E 20 anos depois, 20 anos de oração, o Senhor o abençoou. Nós, muitas das vezes, oramos hoje e queremos ser abençoados agora. Senhor, eu quero isso agora. Senhor, eu preciso disso agora. Isaac orou por 20 anos para que o Senhor abençoasse a sua esposa, para que o Senhor desse condições à sua esposa, Rebeca, de gerar filhos. E o Senhor ouviu as orações de Isaac. Não é diferente comigo, não é diferente com você. Se nós orarmos ao Senhor, o Senhor vai realizar o impossível em nossa vida. Era impossível para Ana gerar filho. Era impossível para Rebeca gerar filho. Ana perseverou em oração perante o Senhor. Isaac orou insistentemente durante 20 anos. E o Senhor ouviu
as suas orações. Então, o primeiro benefício da oração é que ela realiza o impossível. Deus realiza o impossível através da nossa oração. E o segundo benefício é ele muda decreto. Segundo Reis, capítulo de número 20. Segundo livro de Reis, capítulo 20. Vai falar sobre o rei Ezequias. Ele muda decreto. Segundo Reis, capítulo 20, diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Versículo 5. Versículo 4, vamos dizendo: E sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia e subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Deus mudou o decreto sobre a vida do rei Ezequias. Deus havia determinado a Ezequias, ao profeta Isaías, falar com Ezequias: põe a sua casa em ordem. Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O Senhor muda o decreto. Após a oração de Ezequias, o Senhor mudou a sentença sobre a vida do rei Ezequias. E o Senhor acrescenta mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. O primeiro benefício é que Deus realiza o impossível. Então, o primeiro benefício da oração é que Deus realiza o impossível. E o segundo benefício é que Deus muda decreto. Havia uma sentença, havia um decreto sobre a vida do rei Ezequias. E após ele orar, o Senhor mudou o decreto sobre a vida de Ezequias e acrescenta-lhe mais 15 anos de vida. Então, neste momento, eu te convido a você ter uma vida de oração. Esteja constantemente conversando com o Senhor, fale com Ele, faça igual a Ana, mostre para Ele os cuidados da sua vida, os seus projetos, aquilo que tem te provocado um desgosto, aquilo que tem te provocado uma amargura, aquilo que tem te impedido você de se alimentar, aquilo que tem te provocado lágrimas. Fale com o Senhor. Isaac orou insistentemente por sua esposa Rebeca, porque ela não podia ter filhos. E o Senhor ouviu as orações de Isaac e abençoou sua esposa, e ela gerou filhos. O Senhor
E aqui sobre a vida do rei Ezequias havia um decreto. Ó, põe em ordem a sua casa, porque você morrerás e não viverás. Ezequias, o rei Ezequias, virou-se para a parede e orou ao Senhor. E o Senhor muda o decreto sobre a vida de Ezequias. E a chaga da ferida que ele tinha foi sarada, foi curada. Porque o Senhor ouviu a oração. Então, o primeiro benefício da oração é ela realiza o impossível. Deus realiza o impossível. E o segundo benefício é que Deus, através da nossa oração, Deus muda o decreto. E o terceiro benefício é resolve causa. Lucas capítulo de número 18. Vamos na Bíblia, vamos na Bíblia, vamos na Bíblia. Lucas 18. Lucas 18, versículo 1 ao versículo de número 5. Que fala sobre o quê? A viúva persistente. A parábola da viúva persistente. Diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Eu iniciei aqui falando sobre 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Diz, orai sem cessar. E agora aqui Lucas, capítulo 18, vai falar sobre a parábola da viúva persistente. O primeiro versículo já começa dizendo, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre. Não é orar quando nós precisamos de orar. Não é orar quando as coisas estão ruins. Não é orar quando as coisas estão boas. Não, é orar sempre. E nunca desfalecer em minhas lutas, minhas dificuldades. Nunca desfaleça, nunca perca o seu ânimo. Nunca perca esse contato com o Senhor Deus, que é através da oração. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava um homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Esta parábola nos fala da importância de nós orarmos sempre e nunca desfalecer. Haverá um momento que nós vamos estar diante de uma luta tão grande que às vezes não vai nos dar vontade de orar, ou então nós vamos iniciar a nossa oração e logo em seguida vamos estar parando de orar, porque a luta é tão grande, a luta é tão tremenda, tão fervorosa a luta em nossas vidas que não tem esse ânimo de orar, a vontade de orar vai embora. Uma certa vez eu ouvi, quer orar? Ore. Ah, não estou com vontade de orar? Ore. Ore mesmo sem vontade. Eu pensava, como é que eu vou? Poxa, como é que eu vou orar sem vontade? Se eu não tenho vontade, então não vou fazer aquilo, não vou orar. Já não estou com você não está com vontade de se alimentar, e você não se alimenta, você não está com fome, e você não se alimenta. E aí essa pessoa diz, eu não sei quem criou essa frase, você não está com vontade de orar? Ore a si mesmo. Ore com vontade, ore sem vontade. E o Senhor vai resolver causas. Então, o terceiro benefício da oração é resolve causas. Essa mulher, esta viúva, ela tinha uma causa para ser resolvida.
que causa é essa que a parábola não nos diz, mas dependia do agir, dependia do juiz de bater o martelo. Essa causa que você tem para ser resolvida, você já apresentou ao Senhor Deus? Você já orou por esta causa? Você tem desfalecido porque a solução ainda não chegou, não surgiu na sua vida? Você tem perdido as suas forças? Aqui o Senhor diz, fala, o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca perder as suas forças, nunca perder a sua vontade de orar. Ah, Senhor, hoje eu não estou com vontade. Ore. Senhor, hoje eu estou com vontade. Ore. Ore com vontade e ore sem vontade. E principalmente quando você estiver sem vontade. Porque quando você começa a orar sem vontade, começa a mover dentro de si, começa o Espírito Santo a mover dentro de si, e aquele desânimo que você estava, aquele desânimo de orar, vai embora. E fica aquela vontade, aquele ânimo de você orar fervorosamente. Então esse é o terceiro benefício da oração, ela resolve causa. Esta viúva entendeu que ela precisava persistir diante desse juiz até que ele fosse favorável à causa dela. Então persista na oração até que Deus torne favorável a sua causa. Até que Deus supra as suas necessidades que você quer, que você deseja que seja suprida. Insista, persista em oração. A oração traz os seus benefícios, ela tem os seus benefícios. O primeiro benefício é ela realiza o impossível. O segundo benefício é que ela muda decreto, como mudou o decreto do rei Ezequias. E o terceiro benefício é que através da oração, a oração resolve causas. O Senhor resolve causas através da nossa oração. E o quarto benefício traz a provisão de Deus sobre nossa vida. Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículo 8 ao 10. Lucas 11, 8, 10. Então, esse é o quarto benefício da oração. Traz a provisão de Deus. Diz assim, Lucas 11, versículo 8. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes pão por seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, ele dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Mais uma vez, aqui o Senhor fala da oração, a oração do Senhor, da importância, da perseverança na oração. Para que fique mais claro, vou ler a partir aqui do versículo 5. Ainda nesse livro, Lucas capítulo 11, versículo 5. Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Agora vem o versículo 8 ao versículo 10 que completa. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação.
Entenda, veja essa importunação como perseverança. Ele dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. A perseverança da oração. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate, abrir-se-lhe-á. Não desfaleça, não desista dos seus planos. A provisão de Deus virá sobre a sua vida. Então, os benefícios da oração o quarto benefício da oração traz a provisão de Deus sobre a sua vida. Quem pede, recebe. Diz aqui, quem pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, a porta será aberta. Não desfaleça, persevere sempre em oração ao Senhor. Apresente a Ele o seu problema, a sua luta. Eu estou agora aqui no quarto benefício. Eu te convido agora, neste momento, nesse quarto benefício que eu estou falando sobre a oração, eu te convido agora a deixar o seu like agora no vídeo. Compartilhe este vídeo com seu amigo agora. Diz para mim de onde você está vendo, qual é a sua cidade. Neste momento eu te convido a você a realizar. Deixe os seus comentários aí. De onde você está ouvindo esta mensagem? Coloque o seu amém no seu comentário. E deixe que esta mensagem, que esta palavra de Deus entre no seu coração. Eu falei até agora de 4 benefícios. O primeiro, 4 benefícios. Até agora estou falando do benefício da oração. O primeiro realiza o impossível. O segundo muda decreto. O terceiro resolve causas. E o quarto traz a provisão de Deus. E o quinto benefício, ele é importantíssimo. Talvez é a chave de todos os outros 4. Antes de prosseguir, falar a você o quinto e último benefício da oração, eu convido a você que chegou até aqui, deixe o seu like, deixe o seu comentário e acione o sininho. Fique comigo agora até o final desse vídeo, que eu vou dizer para você o quinto benefício da oração, e para mim, é a chave de tudo. Deixe aí o seu comentário. Deixe o seu like. Quando nós plantamos, semeamos, a semente ela precisa ser regada todos os dias para que a planta, a flor venha nascer, venha crescer, venha frutificar. O seu like é o seu regar nesta semente, neste canal. O seu like fará com que este canal seja recomendado a mais pessoas. E este seu like vai regar este canal. Este canal vai crescer com os seus likes. Compartilhe este vídeo, esta mensagem. Eu estou falando agora, até aqui nesse momento, até agora, disse 4 benefícios da oração. Eu tenho falado quão importante é você ter uma vida de oração. Seja você evangélico, católico, espírita, seja você temente a Deus. Se você até antes desse vídeo, você não tinha uma vida de oração, eu estou falando aqui para você o que Deus realizou na vida de Ana, o que Deus realizou na vida do rei Ezequias,
o que Deus realizou na vida da viúva, o que Deus realizou na vida daquele amigo que precisava de pão, de provisão na sua casa. A oração traz a provisão de Deus em nossa casa, em nossa vida. A oração a Deus resolve causas. A oração a Deus muda decreto. A oração a Deus realiza o impossível. É Deus que muda tudo isso. Mas para que Deus possa mudar tudo isso, todo o cenário contrário em nossa vida, nós precisamos ter uma vida de oração. E o quinto e o último e o mais importante do benefício da oração é atrai a atenção de Deus. A oração atrai a atenção de Deus. Quando você tira o seu momento de oração, Deus é como se Deus estivesse, olha, aquele homem, aquele servo, aquela serva, aquele homem, aquela mulher quer falar comigo. Marcou uma audiência comigo. Quando você dobra seu joelho, você marca uma audiência com Deus. A diferença nessa parábola da viúva é que ela precisava marcar uma audiência com aquele juiz. Ela precisava marcar uma audiência com o juiz, e o juiz ia depender do rumor dele se ele ia atender ou não. É diferentemente de Deus. Quando nós dobramos nossos joelhos ao Senhor Deus, nós estamos marcando uma audiência com Ele e Ele nos atende. Então, o quinto benefício da oração atrai a atenção de Deus. Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo 3. Olha como a oração atrai a atenção de Deus. Um dos benefícios da oração é atrair a atenção de Deus. O que mais nós poderíamos ter? Olha, presta atenção. Para que Deus realize o impossível, para que Deus mude o decreto, para que Deus resolva a causa, para que Deus traga a provisão, eu preciso atrair a atenção de Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 7 e versículo de número 8. Israel estava... O povo de Deus estava preso no Egito, estava no cativeiro no Egito. O povo, então, resolve orar ao Senhor. E disse aqui, e disse o Senhor dizendo a Moisés, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir da terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu, do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. A oração atrai a atenção de Deus. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. Agora, naquele momento em que o povo começa a clamar ao Senhor Deus, o clamor chegou até o Senhor Deus e Deus levanta Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. A oração chamou a atenção de Deus. Se você quer chamar a atenção de Deus, dobre o seu joelho para falar com Ele. Abra o seu coração. Clame a Ele, mostre para Ele o que os seus problemas, suas lutas, seus sonhos, seus projetos. Jeremias 33:3 diz, clama-me e responder-te-ei, coisas grandes e ocultas te anunciarei.
Clame ao Senhor. É vindo a mim o seu clamor. Eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. Talvez você esteja passando por esta luta e você não tem clamado ao Senhor. O Senhor diz que o clamor do povo dos filhos de Israel é vindo a ele. Ou seja, é vindo a mim. Quando o povo começou a clamar, Deus ouviu. Deus via, Deus sabia, Deus conhecia, mas o clamor ainda não tinha subido aos ouvidos de Deus. E neste momento, quando o povo de Israel começou a clamar, o Senhor ouviu as orações, o Senhor ouviu o clamor. Então, o quinto benefício da oração é atrair a atenção de Deus. Jó 42, 10. Jó 42, 10 diz assim para mim e para você. O quinto benefício da oração é atrair a atenção de Deus. Jó 42, versículo de número 10. Nós sabemos que Jó estava passando por uma grande tribulação. A sua saúde foi afetada, perdeu bens financeiros e perdeu os seus filhos. Jó então estava enfrentando uma grande tribulação, uma grande dificuldade. Jó 42, versículo 10 diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Quando Jó orava pelos seus amigos. A oração de Jó atraiu a atenção de Deus quando ele orou. Quando ele orou pelos seus amigos, ao invés de dar palavras de consolo, palavras de conforto, os amigos só criticavam, achando que Jó estava em pecado. Mas aí Deus mandou que Jó orasse pelos seus amigos. Mesmo ele debaixo de crítica, mesmo sendo criticado, mesmo eles dizendo que Jó tinha pecado, Jó orou. E a oração de Jó pela vida dos seus amigos atraiu a atenção de Deus. Deus ouviu a oração de Jó e abençoou os amigos de Jó. Então, a oração que você possa fazer a Deus atraia a atenção. Êxodo capítulo 3, versículo 7, versículo até em diante, diz que a oração, quando o povo clamou, Deus ouviu as orações, Deus entrou com providência. Então, o quinto benefício da oração é atrair a atenção de Deus. Todos os outros benefícios dependem de nós atrairmos a atenção de Deus em nossas vidas. Se você chegou até agora, deixe a palavra do Senhor cuidar de você. Deixe a palavra de Deus entrar no seu coração e cuidar dos seus passos. Deixa que a palavra de Deus, deixa que Deus guie e direcione a sua vida. E que esses benefícios de Deus, que esses benefícios da oração a Deus te alcance, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu quero terminar este vídeo com esta oração. Pai, que o Senhor possa neste momento estar abençoando este homem e esta mulher. Não sei os seus problemas, não sei as suas lutas, mas o Senhor sabe do que eles necessitam. Que o Senhor possa estar entrando com providência, Pai. Assim como o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Que o Senhor possa estar mudando agora, Senhor Deus, através da oração deste homem, desta mulher. Que o Senhor possa estar mudando o cativeiro, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa estar entrando com a providência, que o Senhor possa suprir as necessidades, ó Pai, deste homem, desta mulher. Senhor, meu Deus, se for porta de emprego, que o Senhor abra a porta de emprego. Se for cura, que o Senhor realize cura. Se for restauração de família, que o Senhor restaure a família, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Senhor, e que eles possam entender, Pai, que os benefícios da oração feita ao Senhor,
e que eles possam colocar em prática, Pai, e que eles possam ter uma vida de oração, que eles possam estar apresentando a sua vida ao Senhor neste momento. Deus Pai, Deus Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu não conheço este homem, eu não conheço esta mulher, mas o Senhor sabe. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, ministra, Pai, manifesta a sua graça, manifesta a unção do Espírito Santo na vida deste homem, na vida desta mulher, deste jovem, que possa estar vendo, ouvindo, Pai, este vídeo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua palavra possa entrar neste coração agora, deste ouvinte, ó Pai, desta ouvinte, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor manifeste, Pai, a unção do Espírito Santo, e que o Senhor acampe os teus anjos ao redor, Pai, da vida deste homem e da vida desta mulher, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Jornada Fiel, um canal falando de Deus. Vem comigo.